O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A você que nos acompanha pela Rádio América, pela TV Horizonte, pelo nosso canal no YouTube, vocês que aqui estão para celebrar conosco presencialmente no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqui na Ermida da Padroeira, Casa de Clemência e Bondade. Todos nós, sem exceção, temos vínculos estabelecidos. Todos nós temos relações estabelecidas. Temos relações com irmãos, temos relações com amigos, temos relações com pessoas que fazem parte da nossa história. Essas relações são marcadas por um vínculo que deve ser nutrido, um vínculo que deve ser cuidado. A mesma coisa nós devemos e podemos ter. Talvez, perdoe-me a ordem, podemos e devemos ter esse vínculo também estabelecido com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deseja manter um vínculo conosco. A esse vínculo nós damos o nome de aliança. E uma aliança, ela parte de uma reciprocidade. Um casal, ao estabelecer uma aliança matrimonial, estabelece um vínculo de reciprocidade. Estarei contigo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Todos os dias. Não de vez em quando, mas todos os dias. Quer dizer, nutrir em todas as circunstâncias esse vínculo. Essa aliança estabelecida também com pai e mãe é dada e vivida dia a dia, no bom, no ruim. Na saúde, também na enfermidade, na idade, ainda que alguns ignorem isso. No entanto, que vergonhosamente nós devemos ter agora um estatuto para resguardar o direito dos idosos. O estatuto está correto. A vergonha é que nós precisamos de ter uma lei para fazer aquilo que deveria ser gratuito, como uma resposta.
Pois bem, escutamos a leitura do livro do Êxodo, onde o povo de Deus, depois de escutar os mandamentos, diz: faremos tudo o que o Senhor disser. Estamos realmente com o nosso Senhor. E daí, não bastava somente uma palavra. Como antigamente existia o gesto de um homem falar, arrancar o fio do bigode e oferecer ao outro, quer dizer, a minha palavra não é de qualquer um, isso é uma palavra de homem. A minha palavra tem peso. Se eu dou a minha palavra, ela tem peso. Hoje algumas pessoas nem assinando honram a sua palavra. Temos até umas circunstâncias dessa com algumas empresas no santuário, mas isso não cabe aqui. E aí, o sangue que foi oferecido é derramado no altar, mas a metade do sangue, do mesmo sangue, é aspergido sobre o povo para dizer o seguinte: há uma reciprocidade aqui. Nós estamos unidos. Aquilo que nós dizemos para o Senhor e em quem acreditamos deve ser visto no modo com que nós vivemos. Por isso, não basta simplesmente dizer: nós faremos tudo o que o Senhor disser. Que o nosso vínculo seja visível. Como o sangue que foi derramado sobre o altar, agora sendo aspergido sobre o povo, também é visível, mostrando: nós estamos ligados, nós temos uma aliança. Entretanto, essa aliança ela precisa ser nutrida e cultivada todos os dias. E conversando com uma pessoa, uma conversa mesmo, a pessoa diz, e algumas também dizem, chegam a pedir o perdão porque não fazem as suas orações. E aí, uma coisa me incomoda profundamente, e permitam-me falar. Como se eu tivesse que fazer as minhas orações para que Deus seja Deus. Como se Ele precisasse da minha oração. E, na verdade, é o contrário. A minha oração é que faz com que eu possa ser fiel àquele compromisso da aliança que Ele quer, aliás, que Ele estabeleceu comigo. Uma aliança para a felicidade, na qual não basta eu dizer: sois meu Senhor. É necessário que ela seja vista no dia a dia, de tal modo que corresponda realmente. Ele tem um Senhor. A oração como uma necessidade para mim. E essa necessidade, ela se exprime pela importância de sabermos que a aliança da qual nós participamos, esse relacionamento do qual nós participamos, Ele nos dá condições de vivermos desde agora a força da vida, da felicidade, da santidade, do desejo de Deus para cada um de nós. Na capacidade de olhar para o nosso tempo presente e olhar para o grande campo da vida e reconhecermos que, de fato, tudo que foi feito e é feito da parte de Deus para cada um de nós não tem uma única falha. Entretanto, neste grande campo que é a vida, nós vemos que o bem e o mal estão tão próximos. E algumas vezes são como o joio e o trigo.
Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quem já viu trigo? O trigo ele é bonito, ele é amarelo. E ele tem aquele conteúdo dentro dele. O joio é muito parecido. Eu nem sei onde está, eu ganhei de um casal muito comprometido, na antiga paróquia onde eu estava, os ramos de joio, guardados no vidrinho. E é muito parecido, com uma exceção. O joio, à medida com que você tenta pegar, ele se desfaz. O trigo não. Você o segura pela haste e ele fica firme. O joio é xoxo, tem nada dentro. É só uma casca. Ele é meio esverdeado. O trigo, ele é um amarelo, um tom bonito. Tem conteúdo. Porém, um pode prejudicar o outro se a colheita não for feita no tempo certo. Da mesma forma com que nós escutamos no Evangelho, na história humana, na relação que Deus estabelece conosco, nesse vínculo que Ele estabelece conosco, existem aqueles que são como o trigo e aqueles que são como o joio. Alguns têm conteúdo, firmeza. Outros são como algo quando se pega, se desfaz, ainda que ocupem lugar. Aí está uma coisa importante, fundamental. Muitos dizem, meu Senhor. Muitos podem parecer, de fato, homens, mulheres, que dizem, meu Senhor. Mas no decorrer da sua história, são como o joio, que literalmente se desfazem, porque falta uma única coisa. Não só nutrir pela oração essa relação com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não estão no mais profundo de seu ser, ajudando-os a nutrirem-se e a corrigirem-se e a escolherem outro caminho. Hoje, nós que estamos pela Rádio América, pela TV Horizonte, pela TV Pai Eterno e também pelo nosso canal no YouTube, deveríamos e podemos fazer essa pergunta. A aliança de nosso Deus é com a humanidade. A aliança de nosso Deus de proporcionar vida é para todos nós. Se ontem nós escutamos a parábola da semente que cai em terra boa, e devemos ser essa terra boa, que acolhe a semente e produz fruto, cada um na sua proporção, mas produz fruto. Também hoje, uma pergunta interessante. É muito fácil olharmos para o mundo e acharmos aqueles que são ou não condizentes com o Evangelho. O importante seria, se não só a nossa oração e o nosso nutrir o vínculo com o nosso Senhor partisse do seguinte princípio: meu Senhor e meu Deus, eu nesse grande campo da vida estou sendo como o joio ou como o trigo? O trigo que mesmo macerado alimenta, ou o joio que só serve para ser queimado? Qual a postura e qual o horizonte que eu tenho vital na minha vivência? Porque à medida com que nós precisamos da fé, da esperança e da caridade, e realmente precisamos, porque sem a fé não acreditamos que esse vínculo deva ser nutrido. Sem a esperança não nos movemos para fazer com que esse vínculo com o nosso Deus dê sentido a tudo que a gente vê. Porque quando olharmos para cada notícia, para cada agir de pessoas que são incoerentes até com o fato de dizerem que se creem ou não,
Se não acreditarmos e não movermos porque é possível, sim, nós nunca colocaremos o nosso amor em ação. E a nossa caridade, o nosso amor, será sempre manco. Pensemos um pouco se a nossa relação com esse Senhor está marcada por isso. Exige de nós um compromisso tão simples de pelo menos dizer: eu quero estar contigo todo instante e viver contigo a cada minuto, estar atento a tudo que eu posso construir com o Senhor e não só receber do Senhor alguma coisa. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, que a nossa oração nos fortaleça, que o nosso acreditar e o nosso viver seja nutrido pela esperança e que cada ação nossa seja marcada pelo desejo de corresponder a esse gesto tão sublime de nosso Deus de nos escolher e cuidar de nós, não porque somos melhores, talvez até pelo contrário, porque acredita em nós. Confiando nele, de pé, apresentemos nossas preces. Juntos responderemos.